Válvulas e controles para vapor. Então, a válvula mais simples e mais usual em qualquer tipo de sistema de vapor é a válvula de bloqueio. A válvula de bloqueio, ela basicamente serve para abrir e fechar o sistema. Então, as válvulas tipicamente utilizadas para a função de bloqueio em sistemas de vapor são as válvulas tipo esfera, essa válvula que está aqui à esquerda na sua imagem, e a válvula tipo globo. Então, as válvulas tipo esfera têm o seu princípio de funcionamento em uma esfera interna, que é manipulada através de uma alavanca manual na parte superior da válvula. Também pode ser manipulada através de um princípio pneumático, como você vê na imagem. A válvula globo, por sua vez, possui um princípio de funcionamento controlado através de um volante, possibilitando diferentes malhas de abertura e fechamento, e um nível maior de controle de vazão. Ambas podem ser atuadas pneumaticamente ou eletricamente. Então, tanto a válvula globo quanto a válvula esfera são disponibilizadas aí com versões com atuadores pneumáticos ou elétricos, ou também eletropneumáticos. Então, para as mais diversas aplicações em sistemas de vapor, você vai poder ter variações dessa válvula, principalmente aí para uso em equipamentos. Então, por exemplo, uma aplicação muito comum de uma válvula esfera atuada é na descarga de fundo. Claro, não é uma válvula comum, mas é uma válvula esfera também, e ela tem um atuador pneumático, onde ela faz a descarga de fundo da caldeira. Outra aplicação comum é na entrada de equipamentos, onde você tem válvula modulante. Então, a válvula modulante de vapor, ela nem sempre é totalmente estanque, na verdade ela nem deve ser. Então, a válvula não sendo estanque, você precisa garantir a estanqueidade do equipamento. Então, uma prática comum é você colocar uma válvula esfera atuada depois da válvula eletropneumática, da válvula de controle, e quando o processo cessar, essa válvula fecha, então impedindo aí o aumento da pressão dentro do trocador de calor ou do equipamento em questão. E aqui também nós sinalizamos que nós não indicamos o uso de válvula gaveta para vapor. Então, por quê? A válvula gaveta tem uma série, e essa série, se não for 100% aberta ou 100% fechada, vai ficar com o vapor batendo nela. Isso certamente vai gerar um desgaste mecânico do metal da série e, consequentemente, um vazamento. Então é uma válvula de operação mais difícil, operação mais pesada, uma válvula robusta, mas ao mesmo tempo com uma tecnologia mais obsoleta e não tem utilização em sistemas menores. Claro, em aplicações, por exemplo, petroquímicas, que nós vamos falar aí de 20 polegadas, 30 polegadas, válvulas grandes de fato, a válvula gaveta é muito usual. Mas válvulas gavetas pequenas, por exemplo, utilizadas em coletores distribuidores de 2, 3, 4, 5, 6 polegadas, não vale a pena em relação à válvula globo. A válvula esfera é uma válvula mais usual em sistemas menores, enfim, onde você precisa de maior controle, de uma malha maior de controle, precisão e segurança, você sempre vai estar utilizando a válvula globo, que é fornecida normalmente com duas versões, a versão com gacheta, com vedação via gacheta, e com a vedação em fole metálico, sendo a vedação de fole metálico com mais qualidade, porém a vedação de gacheta, ela permite uma manutenção mais fácil e mais barata. Então, existem esses dois tipos. A manutenção da válvula esfera também pode ser feita, então se ela é bipartida ou tripartida, ela é feita através do polimento ou substituição da esfera e da substituição dos reparos, que normalmente em sistemas de vapor são de teflon ou teflon com malhas especiais de grafite e outros componentes para garantir um suporte maior de temperatura. Seguindo em frente, nós falamos de válvulas de retenção. Então, as válvulas de retenção, elas funcionam impedindo o contrafluxo em determinado equipamento, válvula ou processo. Isso basicamente significa que o fluxo de vapor será somente em um sentido, e por mais que ocorra um fator de contrapressão, ou seja, de fluxo reverso, fluxo contrário, esse fluxo não voltará pelo sistema. Válvulas de retenção são muito comuns na ligação entre caldeiras e em sistemas de drenagem, com purgador mecânico de boia, por exemplo. Os tipos mais comuns são a disco, com conexão flange ou rosca, portinhola e união, sendo que existem diversos outros tipos, como a pistão, por exemplo, e mais diversas válvulas. Aqui nós temos a tipo disco entre dois flanges rosqueados, para instalações rosqueadas. A tipo união é muito semelhante ao união, a conexão união mesmo.
e aqui nós temos uma portinhola. Então, diversos tipos de válvulas de retenção, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, ou seja, qual que é esse princípio de funcionamento? Quando houver o fluxo reverso, quando houver o contrafluxo, a válvula naturalmente vai trancar, esse disco dela vai fechar. Então ela só vai abrir quando o fluxo estiver no sentido correto, então no sentido único. Por isso ela protege os equipamentos e também garante o correto funcionamento. Então por que foi dito que ela é instalada entre sistemas de ligação de caldeiras, em plantas que tem mais do que uma caldeira? Porque eventualmente, com o aumento da pressão, uma caldeira pode estar enchendo a outra. Então, a gente tem a instalação dessas válvulas de retenção em diversos processos, onde o aumento de pressão em um lado da conexão pode estar enchendo ou impedindo o funcionamento. No caso do purgador mecânico de boia, o princípio de funcionamento do purgador mecânico de boia é através de uma boia interna. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, sobre todos os sistemas de drenagem. E essa boia interna ela não pode operar se tiver uma contrapressão da rede de retorno de condensado, por exemplo. Por isso é instalado uma válvula de retenção ou um visor retentor de fluxo após o purgador mecânico de boia, justamente para garantir um correto funcionamento do equipamento e a drenagem do equipamento. Seguindo, a gente fala sobre válvula de segurança. Então, as válvulas de segurança têm uso obrigatório em caldeiras, de acordo com a norma regulamentadora número 13, ou seja, a NR13. Regulamentando caldeiras e vasos de pressão. Desta forma, está em toda e qualquer instalação de vapor, além de estar presente também em equipamentos e processos, como em estações de controle, digestores, autoclaves, trocadores de calor e outros. Então aqui na imagem você pode ver que existem 3 tipos de válvula, uma válvula de grande porte, flangeada, em corte, você pode observar o princípio de funcionamento dela, que é relativamente simples, apesar da sua função importante dentro dos equipamentos e processos. Então, uma mola calibrada, ela vai fazer a contenção de uma sede que vai estar fechando a válvula. Quando essa determinada pressão que foi calibrada na válvula for excedida, a válvula vai abrir, liberando o fluido, ou seja, o vapor, para manter essa pressão em um nível seguro. Lembrando, uma válvula de segurança não é uma válvula de controle, como é usada muitas vezes em diversas plantas, principalmente em caldeiras a lenha. Ela é uma válvula de segurança, que é para abrir somente em caso de necessidade, não para ficar abrindo toda hora. Então, se a sua válvula de segurança abre a todo momento, certamente você tem um problema no seu processo e você deve olhar para ele, tanto na parte da operação quanto na parte dos equipamentos, para solucionar esse problema. Então, nós temos a válvula em inox também, muito comum em autoclaves, em outros equipamentos, e a válvula em aço carbono de menores diâmetros, aí com conexão rosca, em torno de meia até mais ou menos 3 polegadas, ela é bastante comum também. Acima disso se utiliza sempre a conexão flangeada. Lembrando outra coisa importante, as válvulas de alívio, então muitas válvulas bronze de alívio são utilizadas em sistemas de vapor. Isso não está certo, isso está errado, a gente já falou em outros momentos, essas válvulas não são normatizadas. Se você tem uma empresa de engenharia que assina por essas válvulas, certamente você deve buscar outros fornecedores mais qualificados para assinar pela engenharia do seu sistema. E aí a gente tem as válvulas de aço carbono, internos em inox, todas de acordo com a normativa. As válvulas de bronze são para uso em água quente, e não para uso em vapor. Para uso em vapor, você tem normas que regulamentam toda a construção, calibração e certificação desse tipo de equipamento. Seguindo, nós falamos sobre a válvula mais usual no controle dos processos, a válvula redutora de pressão. Então, como nós falamos anteriormente, no vapor, com a redução de pressão, também temos a redução e, consequentemente, o controle da temperatura. Válvulas redutoras de pressão mais comuns na indústria são as auto-operadas, as de ação direta e as pilotadas. Essa aplicação pode ser automatizada com válvulas de controle, eletropneumáticas normalmente, e transmissores de pressão. Então aqui nós temos os modelos com a vista em corte também da válvula auto-operada. A válvula auto-operada ela tem tubos de comando e alívio, onde ela vai ter uma autorregulagem, fazendo uma leitura posterior da pressão
e uma regulagem que permite que ela não varie a pressão de saída se houver variação da pressão de entrada. Então é uma válvula muito precisa, muito tradicional, que diversos fabricantes de válvulas e equipamentos vão disponibilizar. E no centro a gente tem uma válvula para aplicações menores, que é a válvula de ação direta. Essa válvula é fabricada ali em meia, 3/4 e 1 polegada, e você vai utilizá-la para aplicações que não têm grandes exigências. Por quê? Quando varia a pressão de entrada dessa válvula, a pressão de saída vai variar também. E a vazão dela é muito limitada, então a vazão máxima desse tipo de válvula gira em torno de 450 até 490 kWh de vapor. Então é uma válvula comum para uso em, por exemplo, serpentinas, tanques pequenos, então equipamentos de pequeno porte, onde você precisa de um controle individual, você pode utilizar essa válvula. E a válvula pilotada. Então a válvula pilotada nada mais é do que uma válvula pneumática, tal como uma válvula de controle eletropneumática, mas ao invés do posicionador eletropneumático, a diferença é que você tem um piloto. Esse piloto vai permitir o ajuste de pressão, então essa válvula é muito resistente, ela é mecanicamente resistente, muito precisa, e ela segue também o princípio de conexão com um ponto posterior à válvula, onde ela vai fazer a leitura, o equilíbrio e o controle de pressão. Nós esperamos você para nós seguirmos juntos nos próximos módulos e nas próximas aulas. Então, fica com a gente e aproveita as próximas aulas. Um abraço!